noite a todos. Agora, boa noite a todos e oficialmente estamos agora gravando o estudo dessa noite. Aí depois você entra lá no canal, onde o estudo vai ficar colocado, você pode mandar esse estudo, enviar para outras pessoas, para que eles conheçam também o estudo que nós tivemos hoje, tá bom? Que Deus nos abençoe. Então, a música Unidos pela Palavra é a nossa música oficial, tá? Vamos cantar aí com o microfone fechado, você pode... Fala assim, Quinha. Graças a Deus nós estamos aqui, então, prontos
para então adorar a Deus. Vamos agora então fazer esta oração intercessora. Os que puderem ajoelhar-se, ajoelhem, os que não puderem podem permanecer assentados, ou da maneira melhor possível, mas vamos com o irmão Marcelo fazer essa oração agora, clamando a bênção de Deus. Santo Deus, amado Criador, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai querido, por esse que passamos na tua presença e na presença também dos nossos amados irmãos. Te pedimos para que teu Santo Espírito possa poderosamente atuar em nosso meio, que ele possa abrir a nossa mente, que ele possa abrir o nosso coração para a tua palavra. E que esta, assim também como ele, possa adentrar em nossos corações e fazer nele morada. E que nós, Pai querido, assim como Davi muitas vezes falou, que a sua palavra era motivo de meditação de dia e de noite, e que esta também possa ser o nosso desejo, nossa oração e também a nossa motivação. Que nós, Pai querido, nos deleitar em estar na tua presença, estudando aquilo que o Senhor nos deste para a nossa orientação, para o nosso conhecimento, para a nossa santificação. Te peço uma bênção especial, Pai querido, sobre cada família aqui representada que vai estudar as Sagradas Escrituras. Que o teu Santo Espírito possa ser com o teu servo, o pastor Edson, que ele possa falar com autoridade, Pai querido, cheio do teu Santo Espírito. Pai querido, dai-nos a tua bênção, a tua companhia, e que esse estudo possa ser para a honra e glória do santo nome. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus, louvado seja o nome de Deus. Vanessa, não tinha te visto ainda, que Deus te abençoe. Queridos, então nesse momento nós vamos entrar no estudo. O estudo de hoje, ele complementa o do domingo passado. No domingo passado nós vimos a besta que emerge do mar, não é? Nós vimos onde ela está sentada, o número 666 simbolizando quem ela é, aonde estaria a localização, os 7 montes, as 7 colinas, e nós vimos ali que Roma ela está situada naquela questão, e hoje é a besta que emerge da terra. Então nós vamos entrar no estudo, e eu peço nesse momento agora então toda a atenção de vocês para esta questão, tá? Espero que você possa perguntar e tirar dúvidas, e eu vou fazer assim hoje. As suas perguntas, de preferência, coloque pelo bate-papo. E o Daniel vai pedir a ele, vou pedir a ele que ele leia ali, acompanhe, e ele nos ajude ali também no momento das respostas. E algum outro comentário, levante a sua mão e nós entraremos, então, dando oportunidade para vocês poderem também comentar, tá bom? Então, esse é o estudo de hoje. Creio que já esteja aparecendo na tela de vocês. A segunda besta do Apocalipse revelada. Ok? No estudo, então, nós vemos que a besta anterior, ela colocará uma marca naqueles que pertencem a ela. A maioria das pessoas, segundo a Bíblia e o que estudamos no domingo passado, receberá essa marca que a besta imporá, colocará nas mãos das pessoas. E para não receber essa marca, eu vou precisar estar do lado de Deus, certo? Para eu não receber essa marca, eu vou precisar, então, aceitar a outra marca, que é o selo de Deus, que já estudamos também há uns domingos atrás. Até então, você precisa deixar isso bem claro na sua mente. Quem receber a marca da besta não receberá a salvação. O nome não estará no livro da vida. Agora, quem receber a marca de Deus, o selo de Deus, esse estará salvo, estará recebendo o céu. Então, vamos ter 2 grupos bem claros, bem distintos, 2 grupos, tá certo? O primeiro grupo, ele adora o Criador. E nós vimos em Apocalipse 14, versículo 7, tá certo? Esse primeiro grupo, ele adora a Deus. E nós vemos um segundo grupo, ele não adora a Deus, ele adora a besta, então. E está em Apocalipse 14, versículo 9.
Tá certo? São dois grupos distintos. Nessa introdução está querendo pontuar que então existe um grupo que estará do lado da verdade e um grupo que estará do lado de uma falsa verdade. Ou seja, não existe falsa verdade. Na realidade, uma mentira. Estará parecendo verdade, mas não é a verdade, tá certo? Então, nós vamos ter agora uma colisão de adoração, ou seja, o inimigo de Deus, aqui o dragão, ele vai usar um instrumento para ele receber adoração. E nós vemos que o selo de Deus está exatamente colocado como adoração, algo que nós vamos receber, porque vamos adorar a Deus ao receber esse selo, ok? Uma verdadeira adoração. Então, agora, claramente, nós vamos pedir que leiam agora Apocalipse 14, versículo 9, ok? Esse texto diz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então, aqui no Apocalipse, capítulo 14, deixa claro que quem, então, na adoração, aceitar adorar o que o inimigo vai impor, ele vai receber simplesmente o juízo de Deus. E não é porque Deus ele é mau, é porque ele escolheu a mentira. Tá certo? E Deus vai destruir o pecado, mas vai destruir todos que aceitaram também a mentira. Ok? Nós já estudamos sobre os juízos de Deus também. Bem, Deus, ele deixou alguns sinais, tá certo? Um sinal, algum sinal. A pergunta que vamos destacar é se deixou Deus algum sinal de sua autoridade criadora. Ele deixou? Em Apocalipse 4, versículo 11, diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Ok? Então, nós vemos também o número 7. Lembra que nós estudamos sobre o número 6, sobre o número 7, sobre o número 8? E o número 7, ele é muito importante, porque no 7, ou no sétimo aqui, dia da semana, nós temos um dia que tem algumas questões ou características que precisam ser ressaltadas. Porque no sábado, o sétimo dia da semana, que é o sábado, ele tem ali, neste mandamento, o nome de Deus, um título e um território. E Ezequiel, capítulo 20, no versículo 20, tem uma ordem: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, veja, o sétimo dia da semana, ele, na realidade, temos nele o mandamento de Deus, nesse mandamento, o dia para adorar a Deus, e um dia em que ele pede para ser santificado, e coloca como sinal entre o homem que obedece, que crê, e aquele que quer ser realmente pertencente a Deus e reconhecê-lo como Senhor nosso. No selo de Deus, o sábado tem aqui o nome dele. O título, ele é o Criador, ele é o nosso Senhor, e o território, os céus e a terra. Lembrando, eu vou interromper aqui a tela, vou pedir que vocês abram a Bíblia em Êxodo 20, versículo 8, por favor. Vamos lá. Quem pode ler, por gentileza, Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Posso ler, pastor? Por favor, Daniel, então, Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Na minha tradução está assim: lembra-te do dia de sábado, para o santificar. O que ele está pedindo nesse mandamento? Santificar o dia de domingo ou o dia de sábado. É bem claro, santificar o dia de sábado. Agora vamos ver o versículo seguinte e o complemento deste mandamento. Por favor, Daniel. Continuando. Verso 9. 6 dias trabalharás,
e farás toda a tua obra. Continuando até o final do Do 11. quarto mandamento. Até o... Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Verso 11. Agora o porquê. Agora o motivo. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E, ao sétimo dia, descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Perceberam agora o porquê? Eu vou voltar à tela e vou pedir aqui também, enquanto eu estou aqui apresentando a tela, o meu amigo Daniel estará como co-anfitrião e me ajudando aí na questão dos microfones, tá bom, irmão Daniel? Tudo certo? Então, vamos aqui dar sequência, então, sobre esse selo que nós estamos estudando de Deus. Já está a tela aí de novo e vamos dar sequência agora na parte que diz o selo de Deus e a lei de Deus estão agora na fronte. Veja, Hebreus, versículo 10 do capítulo 8 diz: Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Nesse texto em especial está dizendo que na mente ele vai imprimir as suas leis. Em Êxodo 20, que acabamos de pontuar e ler, fala claramente lá no versículo 11, porque Deus, de uma forma bem especial, fez os céus e a terra. Ele é o Criador. E Ezequiel 20, versículo 12, diz que ele também nos deu os seus sábados. Não é para servirem de sinal. E aqueles que aceitam saberão que ele é o Senhor que os santifica. Então, nos 10 mandamentos, nós vemos claramente uma luz especial no 4º mandamento. Porém, queridos, o selo de Deus ele vai estar em contraste com essa marca. O selo de Deus ele vai estar agora sendo contrastado, tá certo, com a marca que não é de Deus. O número 6 representa o número de homem e a marca da besta tem esse número 666. Satanás ele ataca exatamente o sábado, tá? Ataca o selo de Deus, a base da adoração. Interessante que quando ele muda e quebra, transforma o sábado num outro dia, ele quer ser adorado no lugar de Deus. E olha só o que diz em Daniel 7:25. E cuidará em mudar os tempos e a lei. O dragão ele quer fazer com que algo falso pareça como verdade, que a pessoa seja enganada. Foi assim lá no Éden, foi assim com Eva, foi assim que ele enganou e fez com que ela desobedecesse a Deus e comesse do fruto. É sempre com mentira, sempre com engano. E Satanás atacou o sábado porque ele sabe que o sábado é o selo de Deus, o coração da lei de Deus. É o mandamento que traz a adoração a Deus, ok? Agora vamos destacar alguns pontos. A primeira besta que estudamos no domingo passado é um poder político religioso, lembram? E ele proferiria blasfêmias contra Deus. E perseguiria, magoaria os santos de Deus por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Nós estudamos e vimos que era um período de 1260 anos, onde teria a supremacia total deles, mas após o período profético seria golpeada como de morte. E nessa época, agora diz que aparece uma outra besta. Apocalipse 13 vai descrever assim: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo o cordeiro,
mas falava como dragão. E todas as características da segunda besta, assinaladas na profecia, se cumprem dentro do período profético e com as características proféticas que acabamos de ler, se cumpre com o surgimento dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, como nação, surgiu em 1776 em um território não habitado por outra nação civilizada. No seu começo, os Estados Unidos falavam como cordeiro, símbolo de seus ideais, de liberdade, uma pátria agora livre, onde ali a Bíblia seria exaltada. Porém, chegaria um momento em que a profecia diz que ela falaria como dragão, ou seja, daria autoridade à primeira besta. A segunda besta, ela se unirá à primeira besta, o que diz o livro do Apocalipse. Vamos ler o versículo 12. Ela faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. É bom lembrar que, após os 1260 anos, o general Berthier aprisiona, então, naquele momento, o líder religioso que em supremacia reinava e leva o exilado para a França. E parecia agora que nunca mais teria ascendência de novo. Nós já estudamos. Mas a Bíblia também diz que foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, eu queria que você soubesse que todo o período de 1260 anos, onde houve inquisições, perseguições, mortes, diz que vai voltar de novo a ter fôlego, ela vai voltar a ter condições de novo de poderio, e ela vai de novo comunicar agora a sua autoridade, decretando até mesmo morte para quem não obedecer o que ela impor. Queridos, a lei de Deus foi pisada. Nós vemos a lei de Deus sendo mudada. Nós vemos o mandamento do sábado em ponto assim mais principal. Mas o que mais nos chama a atenção é irmos agora para um sexto ponto, uma sexta chave. Essa besta que emerge do mar, que estudamos já, que ela foi como ferida de morte, ela seria curada e se levantaria uma segunda vez. Aqui diz no versículo 3 do Apocalipse 13 assim: Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E a profecia bíblica está nos falando de uma união entre as duas, a besta que emerge do mar com a besta que emerge da terra. Uma besta política religiosa e a outra usando literalmente o seu poder político. As duas forças se unindo. E nós vemos as relações entre os Estados Unidos e o Vaticano tornando-se cada vez mais estreita, mas uma aproximação que iniciou-se no começo da Primeira Guerra Mundial aqui é destacada. Quando o presidente Roosevelt ele enviou a Roma um representante pessoal e o Papa um delegado apostólico para os Estados Unidos, aumentando quando, em 1961, aconteceu a posse do primeiro presidente americano católico, que foi o presidente Kennedy. Depois de 1984, olha o que vai acontecendo na história. O presidente Reagan nomeou o primeiro embaixador norte-americano junto ao Vaticano. Interessante o que diz agora em Apocalipse 13, versículo 15. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo: aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. E aí surge agora uma união entre eles, surge a ONU, e nós vemos agora bem claro um avanço na relação entre esse político
poder político forte, como é os Estados Unidos, dando forças àquele que havia como ferida de morte, sobreviveria. O texto nos diz que será feita também uma imagem, ou seja, uma cópia do sistema de leis do passado, para então conseguir os mesmos resultados alcançados durante a época da Inquisição. A imagem da primeira besta se formará quando, mais uma vez, Estado e a Igreja apostatada. É bom lembrar que apostatada é aquela que não segue os mandamentos de Deus. Então, a Igreja, junto com o Estado, eles vão se unir para impor um dia de adoração, um dia oficial de culto, que não é o sábado bíblico. E avançando, então, diz: faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, que significa aceitação. A sequência desses versos diz assim: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Antes de entrar na sétima chave, eu queria fazer uma pausa e voltar aqui para conversar com vocês. Deixa eu colocar todos os quadradinhos. Nós avançamos um pouco o início, mas agora também espero não ter corrido tanto, já chegamos a um ponto crucial. Daqui nós estamos indo para a parte final, mas nós estamos vendo no capítulo 13, de uma forma bem clara, de que tudo o que aconteceu no passado, na Idade Média, voltará a acontecer. Está claro para vocês? Quem quer comentar agora e contribuir? Pastor, por favor. Minha mãe colocou uma pergunta ali no chat, mas antes de abordar a pergunta dela, eu queria fazer só duas considerações. A primeira, o senhor citou lá no início do estudo, quanto Apocalipse 14:9, que ali descreve uma cena do juízo, né? E é comum, principalmente as pessoas que não têm tanto contato ainda com a Bíblia, não especificamente nunca estudaram o tema do juízo, ficam às vezes até um pouco assustados. E como o senhor falou, Deus não é malvado, ele não quer causar nenhum tipo de sofrimento para ninguém. Deus, ele é muito claro na Bíblia, a gente percebe que ele escolheu a todos para salvar. Então, eu queria só fazer uma analogia para a gente compreender isso melhor. Quando um professor ele aplica uma prova, ele dá as condições, ele dá a matéria, ali mostra tudo que a criança, né, para ser mais específico aqui, muitas vezes, ela tem que estudar. Ela tem o dever dela muito bem descrito, né? E quando a criança, por algum motivo, ou não estuda o suficiente, ou por qualquer outro motivo que seja, se ela tira uma nota baixa, aí a pergunta a culpa é do professor? O professor que quis reprovar aquela criança? Ou, na verdade, aquela pessoa, aquele estudante, que não fez o que deveria ser feito e, em razão disso, sofreu o juízo do professor, que era aplicar a nota baixa. Seria até incoerente e injusto ele dar uma nota alta para uma pessoa que não fez o que deveria ter sido feito e aí tirou uma nota baixa, e uma pessoa que fez tudo certinho, estudou bastante, obedeceu tudo que o professor mandou, tira da maneira correta a sua nota alta. Olha que injustiça seria. E a gente, eu vou dar um exemplo aqui também, pastor, se eu me permite. Eu não sou um cara de criar confusão, mas às vezes acontece, numa fila de um banco, um camarada pega e entra lá na frente, dá aquele velho jeitinho, né? A gente não fica assim triste, olha que injustiça. Esse cara aí está passando na frente, ele está sendo injusto, e olha essa senhorinha que está aqui atrás, que está aqui está na fila dela no momento correto. É injusto isso. Então, ao a gente pensar que Deus vai ser malvado, né, digamos assim, na verdade, Deus seria injusto se ele não desse a nota baixa para aquelas pessoas que não estudaram, fazendo essa analogia. Tá?
Então, só para deixar esse aspecto bem claro, lógico, isso é muito mais profundo, eu falei de forma bem superficial com esse exemplo. Tá? A outra questão que eu achei interessante também é que os Estados Unidos, de fato, ele tem todas as características, sim. Se a gente aprofundar um pouquinho mais também, a gente observa. E quando a gente vê o aspecto histórico, a colonização norte-americana, ela se deu ali, né, a partir de 1600 e alguma coisa, e culminando, né, com a Guerra de Secessão em 1776. E as pessoas que foram para lá, a gente até tem, né, o brasileiro estuda assim, foi uma colônia foi uma colônia de povoamento, se não me engano, e no Brasil foi uma colônia de exploração. Não é nem muito bem assim, mas o fato é, a maior parte das pessoas que foram para os Estados Unidos, elas, na verdade, eram, digamos assim, refugiados da perseguição religiosa que havia na Europa, que foi se alastrando pela Europa, inclusive pessoas que viviam nos países do continente europeu, eles, entre aspas, foram se refugiando na Inglaterra, talvez até pela distância geográfica, por ser uma ilha. Pessoas foram, inclusive, para a Inglaterra, que a perseguição lá estava menos intensa, chegando ao ponto de estava sem condições. Então, eles foram para os Estados Unidos, que era um ambiente até bem árido e inóspito naquele primeiro momento, mas eles foram lá com o intuito de que prevalecesse a liberdade, em especial religiosa. Então, olha como a voz era de cordeiro, era prezando por um ambiente de liberdade religiosa. Até hoje, os Estados Unidos, eles são conhecidos pela liberdade em todos os aspectos. Mas essa voz de cordeiro, ela aos pouquinhos vai se tornando como de dragão. E a pergunta, pastor, que a minha mãe colocou foi: os que adoram a Deus serão obrigados pela besta a adorá-la? Ok, é uma pergunta interessante e a sua explicação até aqui também foi muito pertinente e bem esclarecedora. E queria comentar agora, viu, irmã Iraneide, sobre a sua pergunta, está no bate-papo para todos verem. Veja bem, a Bíblia usa a terminologia que todos a adorá-la-ão. Eles estarão sutilmente impondo a princípio, tá, com a mudança do sábado para o domingo, e na realidade eles estarão obrigando o quê? Eles vão estar sempre com coerção, dizendo o seguinte: olha, nós vamos fazer aqui um detalhe. Se você aceita a marca que nós estamos colocando, adorar a Deus no domingo, em comemoração à ressurreição de Cristo e todos os argumentos que também hoje já são utilizados, você vai poder ter liberdade para comprar e vender. Agora, se você quiser guardar o sábado, você vai perder o direito de comprar e vender. Porque se eu pergunto o seguinte, é uma forma coerciva, abusiva ou não é? E até mesmo injusta? Então, quando diz a Bíblia que a maioria vai aceitar a imposição deles, é porque a imposição deles vai ser de forma coerciva. Olha, você quer continuar vivendo, tendo emprego, conta bancária, poder ir ao supermercado, comprar e vender? Aceite guardar o domingo. Se não aceitar como decreto, você simplesmente perderá todos os seus direitos. Me dá aqui o seu CPF, o seu direito à conta bancária, você vai perder tudo isso. É o que a Bíblia diz. Então, irmã Iraneide, é uma forma de coerção. Então, quando a senhora pergunta se os que adoram a Deus serão obrigados pela besta a adorá-la, ou seja, na realidade eles vão impor, mas nós podemos obedecer a Deus a despeito de todas as ameaças. Eu queria usar um exemplo. Vocês conhecem a história que está registrada em Daniel, quando os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, também receberam uma imposição para adorar uma imagem. E a consequência também era a morte. Olha, se vocês adorarem, continuam vivendo com tranquilidade. Se não adorar, não se curvar e adorar essa imagem que aqui erigi, vocês vão ser mortos. Eles preferiram morrer do que adorar e desobedecer a Deus adorando uma imagem.
Você já conhece a história, eles foram jogados para morrer numa fornalha e o próprio Deus decidiu que eles não morreriam. E viria ali, veio Deus, o próprio Filho de Deus, Jesus, veio ali no meio deles e os poupou a vida. A Bíblia fala que os que não aceitarem adorar essa imposição à besta e confiar em Deus, Deus estará também agora protegendo, principalmente quando a oportunidade de salvação não mais estiverá. Que falamos já em outro estudo, e nós falamos da graça. Nós estudamos sobre o santuário. Quando Jesus sair do santuário, que não tiver mais a salvação para aqueles que rejeitaram, que aceitaram a marca da besta, esse Deus vai proteger como protegeu Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu acho que respondi, irmã Iraneide, a sua pergunta. Eu vou abrir aqui, se a senhora quiser complementar com mais alguma outra pergunta ou consideração. Mas assim, então, tranquilo? Ou quer que a gente clareie mais algum ponto? Pastor? Mais ou menos, fala, Daniel. Só fazer uma complementação, se o senhor me permite. Por favor. Isso que o senhor descreveu ainda diz respeito a uma parte muito pequena das pessoas, na verdade. Porque esses que vão sofrer essa coerção são os que ainda vão ter alguma resistência, porque eles ainda vão, pelo menos, saber que a guarda do domingo é errada, por exemplo, ou, no mínimo, vão ter a dúvida. Cabe ressaltar que a maior parte das pessoas, e a gente vê isso hoje, né? As demais denominações, o próprio católico, né? O catolicismo, não quero colocar o católico porque eu não me refiro às pessoas em si, até porque todos nós sabemos que a grande maioria que estão nas outras denominações, no catolicismo, também são pessoas sinceras e buscam a Deus. E esse é o ponto que eu queria falar para você, mãe, é que vão adorar sim a besta guardando, tendo a marca na fronte e na mão do selo falso, achando que não, eu estou certo, eu guardo o domingo porque é o que Deus pede, eu estou fazendo a vontade de Deus. Ou seja, a pessoa acha que está adorando a Deus, mas na verdade não está. E aí isso fica muito evidente, por exemplo, em Mateus 7:21, né? Quando fala que muitos falariam, Senhor, Senhor, nós não fizemos milagres, fizemos diversas coisas. Então, só para pontuar que existem essas duas situações. As pessoas que vão adorar a besta de forma na ignorância, sem saber que realmente estão fazendo isso, guardando o domingo e a marca da besta, e aqueles que ainda vão ter resistência, ainda vão saber que é o sábado, o certo, mas quando chegar no momento da tribulação, que vai ter que decidir se vai perder o emprego ou não, se vai, teoricamente, passar fome ou não, aí elas decidem abandonar a Deus e seguir o que está sendo imposto. Aí é onde eu ressalto. Deus, a Bíblia, em diversos pontos, coloca isso. Ele proverá tudo para aqueles seus filhos fiéis. Então, se isso vier a acontecer, eu espero que nós, né? Eu também espero de mim mesmo, que a gente não sabe, que a gente tenha a fé necessária para, nesse momento de tribulação, a gente permanecer firme, porque Deus proverá tudo o que precisarmos. Confiando em Deus, não é isso? Fala, irmã Iraneide. Está ouvindo? Sim. Não. Pastor, sim. Nesse caso, Daniel, tudo que a gente fez para trás, para que fossemos salvos, apaga tudo e se resume na escolha entre a besta ou não? Tipo, porque vamos dizer que eu sinto uma pessoa maravilhosa, eu sou de Deus, e lá na hora eu fraquejo, e aí eu perco a situação, porque fraquejei, nessa hora perco tudo. A senhora perguntou se naquele momento fraquejar, tudo que ficou certinho até agora perde, é isso? Então veja, querida irmã, há um verso bíblico que me diz: tudo posso naquele que me fortalece. No momento que eu acredito que mesmo que um decreto de morte
ou mesmo que uma imposição de que eu perderei meus direitos de comprar, vender, me alimentar, ir ao supermercado, a banco, eu vou continuar confiando em Deus, como Sadraque, Mesaque e Abednego confiaram em Deus, que mesmo que morressem por causa de uma obediência, eles seriam ressuscitados. Da mesma maneira, agora, no final, nós seremos provados a também confiar em Deus ou não confiar e aceitar confiar na verdade, na falsidade que Satanás vai colocar. Então, a sua pergunta, ela é muito importante, mas também é necessário entender que ou nós, seres humanos, vamos confiar totalmente em Deus, ou vamos duvidar de Deus, como Adão e Eva duvidaram também e acabaram caindo. Então, porque eles duvidaram, nós sofremos as consequências hoje do pecado. Agora, no momento final, vai ter de novo essa prova. E aqueles que confiarem em Deus vão ter agora o oposto que aconteceu com Adão e Eva. Os que confiarem em Deus, esses vão ser salvos. É exatamente o que diz. Algum comentário? Seu comentário, pastor? Marcelo? Isso. Por favor. O livro de Apocalipse, de Daniel, é um livro para o tempo do fim, né? E o que acontece lá com Sadraque, Mesaque e Abednego é uma escala muito menor do que irá acontecer no tempo do fim. Quer dizer, Deus ali ele pegou um pequeno exemplo, né? Só que no final no tempo do fim vai ser um grande, né? Pegou uma escala menor, mostrar o que vai acontecer nos finais dos tempos. O que eu queria ressaltar é o seguinte: um dos pré-requisitos para que Jesus volte à Terra é todo mundo ser alertado em relação ao Evangelho eterno. Quer dizer, o que Daniel falou, não vai ter nenhum inocente, todos vão ser alertados em saber qual é a vontade de Deus. Porque desde o princípio da criação, o que está em jogo é o quê? A quem você vai adorar, se é a Deus ou se é o quem? Se é o Criador ou a criatura. Em Jesus Cristo volte, ele deu assim um exemplo muito claro. Olha só, o evangelho é necessário que ele chegue a todo mundo, porque todo mundo tem que ser advertido. Porque quem adorar a criatura no lugar do Criador, felizmente vai sofrer as consequências de Deus. E Deus ele é justo. Então, ninguém vai receber a marca da besta de, digamos assim, eu não sabia, eu acabei recebendo. Quer dizer, o mundo todo ele vai ser advertido e aí sim ele vai ter o poder da escolha, como Deus sempre faz no livre-arbítrio. Você vai escolher a quem você vai servir. Se você vai ficar ao lado de Deus, como Daniel e seus amigos, ou se você vai escolher o caminho fácil naquele momento, né, e vai escolher adorar a criatura. Só anteriormente vai ter um castigo muito grande. E Deus ele faz esse alerta na terceira mensagem angélica. Agora, uma coisa que eu queria ressaltar também é que a quarta voz de Apocalipse 14, ele fala assim, bem-aventurados, né? Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Quer dizer, as pessoas que estiverem dando um testemunho ao Deus ao qual ele serve, a Bíblia chama essas pessoas de bem-aventurado, porque ela estará testemunhando para o universo inteiro de que elas preferem, mesmo em face da morte, ficar do nosso Deus Criador. Olha que lindo testemunho. Obrigado, pastor. Eu que agradeço. Mais algum comentário para a gente, nesses últimos 5 minutos, ir para a parte final? Só ler um verso, pastor. 1 Coríntios 10, 12. Fala assim, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Ou seja, resumindo, mãe, pode ser que a gente, estando em pé, em algum momento venha a cair. Então, nós temos que cuidar para que não caia. Aí o verso, eu botei ali no chat, quem puder ler depois o verso 13, ajuda a entender. Excelente, Daniel, excelente. E pastor? Bom, pois não, irmã Iraneide? E aqueles que não tiveram conhecimento da palavra de Deus, que não, não porque não acreditasse em Deus, mas não conhece, não tem oportunidade de saber o que estão agora sabendo através dos estudos, eles não saberão. E aí? Eles vão receber o sinal da besta. E aí? Como é que fica? Muito importante. Nós estamos aqui descrevendo
uma profecia de Apocalipse 13, onde vai chegar o momento onde vai ter essa imposição. Ainda não estamos tendo esse decreto, ainda não estamos tendo essa imposição. O evangelho, como o irmão Marcelo mencionou, ainda não atingiu a todo mundo. Quando chegar a essa questão, irmã Iraneide, de todos já estarem advertidos, então vai vir da parte de Deus a cobrança. E Daniel usou um exemplo fantástico, viu, Daniel? Gostei demais quando você usou o exemplo do professor e a prova, né? É muito interessante. Enquanto o professor não dá matéria, ele não pode dar uma prova, pode? Se ele não explicou a matéria, ele não pode dar a prova. Então, hoje, se um professor entra na sala sem dar a matéria, ele fala assim, gente, então faz por consulta, está aqui a pergunta. Então, é diferente. Então, hoje, irmã Iraneide, há muitos sinceros que não conhecem ainda a verdade, mas está chegando o momento onde Apocalipse 18, versículo 4, ele vai dizer, filho meu, sai dela, sai de Babilônia, filho meu. Apocalipse 18, 4 tem um apelo. Então, eles são sinceros, mesmo em lugares errados, mas vai chegar um momento em que eles vão ouvir a voz de Deus. Entendeu? Deus hoje não leva em conta, bem ponderado, Daniel colocou no chat, os tempos de ignorância de alguém. Então, se alguém hoje está em alguma outra religião e ainda não teve o conhecimento, ele não está ciente, na verdade, morre hoje, ele vai ser julgado pelo que ele conhece hoje. Deus não vai julgá-lo pelo que não conhece, tá certo? Nós vamos para a parte final agora, e lá no final ainda teremos essa oportunidade de mais um bate-papo, mesmo que a gente passe um pouquinho. Mas nós vemos então que para entender Apocalipse 13, a besta que emerge da terra, o poderio que ela vai dar à primeira besta, que está em Roma, nós vamos ver que ela vai alcançar uma proeminência mundial no final dos tempos. Então, ela vai chegar a conquistar o mundo de fato, tá certo? E nós estamos vendo que o sistema papal hoje não só tem crescido, como cresceu, ganhou influência, ganhou prestígio mundial. Nós estamos vendo isso claramente. E a Igreja de Deus achou por bem transferir a celebração e a observância do sábado, conforme está no catecismo, conforme está em várias encíclicas, a observância do sábado para o domingo. Ou seja, houve uma apostasia, e no Conselho de Catecismo dos Padres de Trento, em 1958, está ali claro sobre esta mudança. E também nesta revista, nesta parte onde está escrito essa frase clara da mudança, né, da marca, da autoridade, Catholic Record, no dia 1º de setembro de 1923, ali está registrado esta frase: o domingo é a nossa marca de autoridade. A igreja, olha que forte essa frase, a igreja está acima da Bíblia. E esta transferência da observação do sábado é prova de fato. Olha, interessante, alguém possui a marca da besta hoje? Essa é uma pergunta interessante. E a resposta é: ninguém terá a marca da besta até a legislação religiosa ser passada, reforçando o sábado substituto. Isso que está agora no futuro. E o que nos reserva, então, nesse futuro próximo? Então, chegando à parte final, eu quero destacar João 14, versículo 15. Esse texto é muito forte. Aqui está dizendo que se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, por amor a Deus, por confiança em Deus, por respeitar a Deus, por aceitar todos os seus mandamentos, por amor a Ele, eu vou obedecer, custe o que custar. Então, a pergunta é bem clara. E uma questão agora vai ficar para nós nesse último verso desta noite, Atos 5, 29, que diz: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Jesus Cristo quer que agora você confie nele.
Ele quer que você obedeça por amor a Ele. Não por medo, mas por amor a Ele. E eu pergunto a você, você ama Jesus? Aquele que ama guarda os seus mandamentos. Você confia em Jesus? Eu vou aqui abrir a tela para ver vocês. Queria ver as mãos de vocês. Você se entrega a Jesus confiando nele, mesmo que façam contigo o que fizeram com Jesus. Eu quero confiar nesse Deus, eu quero seguir esse Deus, custe o que custar. Eu disse que abriria para mais alguns comentários. Alguém quer comentar ou perguntar? A questão é bem clara. Confio em Deus, me entrego a esse Deus. Pode falar, irmão Adeilson. Vai falar? Pois é, pastor. Sim. Eu trabalho com um monte de gente e eu tenho um colega lá que eu comecei a estimular ele para estudar a Bíblia. Ele é pai de uma criança e ele chegou em mim desesperado que ele está estudando e aí ele ouviu falar sobre a marca da besta. E aí quando eu cheguei, ele, não, eu quero falar com você, você quer que você me explique um negócio aí que eu estou preocupado. Aí a gente sentou lá no carro e ele me perguntou, esse negócio da marca da besta. Aí eu olhei para ele e ri. O seu som ficou baixo, Adeilson. Paramos de te ouvir, viu? O seu volume ficou baixo. Tá me ouvindo agora? Agora voltou a sua voz. Eu até, enquanto está voltando a sua voz, é importante que você pegue esse estudo e envie para o seu amigo, não é? E eu acho que a sua conexão falhou, sua conexão. Pode falar agora. A internet não está muito boa. Então, peguei a Bíblia e li para ele desse verso de João. E ele perguntou, e você vai colocar a marca da besta? Eu disse, primeiro você vai estudar para você saber o que é a marca da besta. Porque você não sabe o que é a marca da besta. Então, quando você descobrir o que é a marca da besta, aí sim você vai escolher se você vai colocá-la ou não. Enquanto ele me perguntou, e você vai morrer de fome? Eu disse, bom, eu tenho minha escolha. Se eu escolher Deus, certamente eu não vou morrer de fome. Porque a Bíblia está nos dizendo o quê? Que o justo vai viver pela fé. E o pão e a água, né, serão certos. De fome a gente não vai morrer. Então, tudo vai depender da sua fé. Continue estudando a Bíblia, porque quando chegar a hora certa, você é quem vai decidir. Verdade. Aí ele... então quer dizer que se eu ficar do lado de Deus, eu estou seguro. Eu digo, com certeza, meu amigo. Não se preocupe, não vai faltar pão nem para você, nem para seu filho, nem para sua esposa. Ele, agora sim, agora tá melhor, né? Porque Daí esse eu tema, só quando o queria povo... aproveitar a tua fala e trazer o exemplo do povo que antes de entrar em Canaã foi para o deserto. E lá no deserto eles tiveram que confiar em Deus. Em algum momento faltou as provisões e Deus mandou o maná, o pão do céu. Eu encerro hoje colocando exatamente isso para cada um de vocês. Deixa eu colocar a tela de todos aqui mais uma vez. Queridos, você confia que o pão e a água, o símbolo do básico, mas o pão e a água serão certos para os filhos de Deus. É claro que o dragão vai colocar a força, ele vai colocar o ódio, uma penalidade cruel. Quem não obedecer, não aceitar, que morra, sentença de morte. Ele é injusto, ele veio para matar, ele veio para roubar. E agora Deus fala, não, quem me aceitar, eu vim para dar vida. E eu vou dar a vida eterna. Esse Deus não é maravilhoso? Confiar nesse Deus é a prova que vamos passar. Cada um de vocês, e eu também, nós teremos o conhecimento nesse dia de prova. Hoje,
nós estamos pregando. Esse vídeo mesmo de hoje, nós vamos deixar no canal para que as pessoas acessem, viu, Adeilson? Mande para o seu amigo o estudo, mas na realidade vai chegar um momento crucial. E nesse momento crucial, que você já tenha conhecimento suficiente para se posicionar, para confiar, para ter fé, para ter confiança. Interessante que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, dedicar tempo para estudar a Bíblia é importante, porque a fé vai alicerçando, a confiança também, e ele vai voltar e buscar os seus queridos, mesmo que sofrendo, mesmo que perseguidos, mesmo que nas montanhas, mesmo que ele vai sustentar e vai vir buscar. Que Deus maravilhoso. Então, se você precisa ainda tomar a decisão de permitir, então, ser totalmente de Jesus, se falta o batismo, não demore. Peça. Eu acho muito lindo quando aqueles que têm aquela convicção de que falta estar, então, na igreja do capítulo 12, na igreja que tem ali a mulher vestida de sol, e está faltando essa entrega, peça. Satanás ele vai querer levar muitos para o falso, para a mentira, para as igrejas que não aceitam o sábado. E lá no Apocalipse 17 aborda claramente que Babilônia tem as filhas, são aqueles que aceitam. Não vamos estudar hoje, mas ali fala da união dos 3 espíritos imundos, onde vai entrar o protestantismo apostatado, vai entrar o catolicismo, que é a besta que emerge do mar, que já estudamos, e vai entrar também o espiritismo, o protestantismo apostatado e o catolicismo. Os 3 vão se unir. Mas se você está estudando, está conhecendo, que você confia em Deus e se entregue a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Nós vamos cantar o último hino agora, que é o hino Unidos pela Palavra. Passamos de novo alguns minutos, tivemos um atraso no início, mas nós vamos, com certeza, de uma forma bem especial, terminar confiantes que estamos unidos por sua palavra. Eu não sei se alguém levantou a mão, eu não visualizei. Sou eu, pastor. Poderia fazer um último comentário? Pode, Marcelo, por favor. Bem rápido, então, mas pode fazer. Eu queria só fazer uma comparação entre os 2 senhores, né? Deus, ele quer uma adoração baseada no amor, baseada no livre-arbítrio, né? E Satanás não, ele quer uma adoração a qualquer preço, uma adoração forçada. Até nisso a gente vê a diferença entre os 2 senhores, né? Um quer uma adoração baseada no livre-arbítrio, no amor, e uma adoração forçada, né? Ameaçando de morte. Olha, vocês têm que me obedecer, vocês têm que me adorar. É só isso, pastor. Obrigado. De nada, Marcelo. Obrigado a vocês. E irmã Iraneide fez assim, eu fiquei assim tranquilo. Nenhuma pergunta, então, mais. Vamos cantar. E nesse momento que você estiver cantando, fale para Deus: Senhor, eu quero estar firme, unido em sua palavra. Em setembro nós temos batismos aqui já marcados, que você marque aí no Piauí, viu? Marque aí também na Bahia, Salvador. Vai botar agora? Tá bom? Pode colocar, Marilene, por favor. Ba
Que Deus abençoe, então, a todos. Feche seus olhos como você está aí e nós vamos falar com Deus. Nosso bondoso Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor sempre alertou aos seus servos, os profetas, os que escreveram a Bíblia, trazendo orientações, trazendo alertas, trazendo instruções valiosas para que nós possamos saber decidir. Obrigado pelo seu amor, porque o Senhor não força, o Senhor nos dá liberdade, e o Senhor, além de dar a liberdade, o Senhor também nos sustenta quando nós nos colocamos em tuas mãos. Então, dá-nos esta fé, e para termos esta fé, estamos estudando tua palavra. Estamos alicerçando em tua palavra todo o nosso conhecimento e fé. Então, por favor, toma cada um nos seus braços as decisões que aqui foram tomadas, as decisões tão importantes. Não deixe a nossa fé vacilar quando as provas chegarem mais fortes, quando imposições e decretos obrigando-nos a desobedecer os teus mandamentos, que nós confiemos em Deus e permaneçamos ao teu lado. Esse é o meu pedido e a minha oração. Derrame o Espírito Santo sobre todos. Peço em nome de Jesus. Amém, Pai.